Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do HSCast, o seu podcast sobre gestão e agronegócio. No programa de hoje nós vamos conversar sobre governança e gestão de resultados no agro. Esse é um dos meus temas preferidos, ali o tema do meu dia a dia, no meu trabalho. E eu trouxe um cara muito especial aqui para sentar na cadeira com a gente hoje. Um cara que é do meu convívio pessoal, é um dos meus mentores hoje. Ele tem 41 anos, é casado, tem 2 filhas, contador de formação, executivo no grupo Lewis Hall, passou por várias posições de liderança em empresas de tecnologia, varejo e multinacionais. Atualmente ele está como CFO, mas é responsável por diversas áreas na empresa, incluindo tecnologia, processos, auditoria, projetos, tesouraria, crédito, cobrança e governança. E a sua trajetória inclui a implementação de sistemas de governança, automação de processos e gestão financeira. Se a gente fosse continuar com o currículo desse cara aqui, só o currículo já dava um podcast. É isso. E Dom, seja bem-vindo. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite, tá? Agradeço aí, né, todo o público aí que vai ter esse momento com a gente, né? E é muito gratificante poder dividir um pouco aí de conhecimento e as informações aí para, de alguma maneira, provocar, né, o ouvinte aí e fazer reflexões. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço, cara. Para a gente poder começar, você poderia contar um pouco mais de como essa trajetória profissional sua te levou a essa posição que você ocupa hoje no Grupo Lewis Hall? Eu diria para você que é muito bacana quando eu olho para trás e vejo principalmente que um dos principais pilares de decisão que eu tomei na minha carreira, né, veio muito das orientações que eu tive do meu pai, né? Então, meu pai ele era fazendeiro. O pessoal hoje até brinca assim, poxa, não acredito que você teve esse momento. Até os meus 13, 14 anos, eu trabalhei na lida, efetivamente, né, junto com meu pai. Botina no chão. Botina no chão, fazendo acero, apagando fogo com palha ali. Então, foi muito gratificante porque eu pude, naquele momento ali, usufruir no período da adolescência, já de um nível de responsabilidade. Então, nas férias eu ia para a fazenda, nos finais de semana eu ia para a fazenda. Chegou no momento ali, que foi o divisor de águas, onde a gente teve o plano Collor ali, onde já teve um problema ali em questão de moeda. E a gente, né, por uma opção ali, meu pai, ele falou, vou retornar. Ele era de Morrinhos, no interior ali do estado de Goiás, e ele optou por retornar para Goiânia. Para quê? Para justamente dar educação para os filhos. Então, meu irmão e eu viemos para Goiânia, e aí, a partir disso, ele virou para mim e falou, agora está na hora de você começar a sua jornada. Nesse momento, eu comecei a trabalhar para custear minha faculdade. Foi onde eu optei por fazer ciências contábeis, muito influenciado por um tio que eu tinha. E dentro desse contexto, eu vim de uma formação onde eu tinha ali inúmeros elementos na parte de finanças, na parte de contabilidade, muito jovem ainda. Trabalhava num call center e tive que optar. Falei, eu preciso agora fazer uma ruptura aqui e realmente ir para dentro do mundo de finanças. Entrei como estagiário numa empresa de tecnologia, fui avançando, sempre muito atrevido, diria que essa é a melhor frase, assim, palavra, na verdade, para poder meio que dar uma página de como que eu funcionava naquele período, muito atrevido, muito para frente, né? Sempre tomando risco, buscando ali conhecimento. E foi onde eu consegui crescer dentro das empresas, tá? Sempre tive muito ali esse ímpeto de liderança, algo que eu diria que é meu mesmo, né? Uhum. Na faculdade, sempre liderei ali as turmas, às vezes eu era colocado para ser o líder da turma sem nem desejo meu, né? Uhum. Mas isso acontecia. Já era o alfa. Já existia esse contexto aí para poder administrar. Sempre fui muito sempre busquei muito representar as pessoas. Dentro desse processo da empresa de tecnologia, a gente acabou tendo uma oportunidade de ir para uma empresa no varejo, onde eu digo que ali eu tive a maior escola. Eu gosto de sempre, quando eu conto essa história, falar dos mentores também que eu tive, né? Então, o cara que me contratou, Leandro Rosa, que era o CFO na época, foi o cara onde eu mais consegui absorver conhecimento, me levou para os extremos ali.
Então, os grandes acordos que a gente faz com líderes, em alguns momentos, isso traz resultado, né? Então, isso foi um dos itens que eu tive muito com ele. Depois de lá, foram 8 anos ali dentro de funções, tanto de planejamento estratégico, planejamento financeiro, tesouraria, facilities. A gente abriu ali uma frente para poder acessar o mercado de multinacional, conseguir entrar dentro de uma multinacional, também no braço de tesouraria e finanças. E hoje eu estou dentro do Grupo Lewis Hall, que é um grupo econômico lá do estado de Goiás, né? A família Hall, que é a mandatária do grupo, né? Tem 100% ali de todas as cotas. E está sendo um prazer, né? Poder usufruir ali desse momento e principalmente apoiá-los aí na construção desse legado. Chegar na posição, eu digo que hoje eu estou como CFO, né? Mas já há alguns anos eu atuava, trabalhava e tinha atitudes e posicionamento como CFO, né? E eu acredito que isso hoje é o que me suporta nessa posição. Mas no fim do dia, quando você acessa esse nível de cadeiras, Bruno, vejo muito isso também até na sua atuação, a cadeira ela é meramente position, né, cara? Ela é só uma posição. No fim do dia, o que você realmente traz são os propósitos ali que você tem para você ter condições de trazer equipe, para você ter condições de trazer pessoas para dentro daquele projeto que você tem como objetivo e meta ali. Sim, o líder sempre tem que estar inspirando os liderados, né? Sempre. Ele que é o exemplo. Eu recentemente dei um treinamento em uma das nossas unidades, aglutinando os principais líderes da empresa, e o tema central foi esse. O líder, ele é o responsável por tudo, ele é o responsável pelo resultado, independente se ele teve sucesso ou fracasso, e é ele que dá o exemplo, então é ele que seta o padrão na equipe. Então, se o líder não tem essa consciência, dificilmente ele vai conseguir atrair, né, os seus liderados. E eu vejo assim que a sua atuação, principalmente hoje no Grupo Lewis Hall, mas também nas experiências anteriores, é muito forte em governança. Sim. E esse é um tema difícil hoje para se tratar nas empresas, né? Principalmente empresas familiares. Como que você vê a importância da governança no agronegócio e os desafios para implementar isso nessas empresas de famílias? Governança é um pilar que eu entendo, principalmente quando a gente olha para a perenidade de negócio, extremamente importante. O que é governança? É governar. Governar, você trouxe agora há pouco, é setar, é dizer para onde você tem que caminhar. E a governança traz muito todo o arcabouço ali de metodologia, a parte sistêmica, a parte principalmente ali de contexto para a condução desse grande negócio. A governança ela pode ser aplicada em vários níveis, né? Vai muito da decisão daquele proprietário ou dono de empresa, ou até mesmo o acionista, né? Precisa ter decisão. Por quê? Dá trabalho, vai consumir investimento, vai consumir tempo, mas o ganho é substancial. Grande parte das empresas pelas quais ali a gente passou, ou até mesmo que a gente convive, né? Porque dentro do ambiente de governança você acaba convivendo com conselheiros, no próprio IBGC, que é um grande formador aí de capacitação nesse mercado, você convive com governance officer, com pessoas ali que atuam diretamente dentro dos pilares de governança. O que se fala é o seguinte: depois de 6 meses ali rodando governança dentro das empresas, o dono ou até mesmo aquele conselho ali que foi instituído se questiona como que nós vivíamos sem governança. Algumas pessoas enviesaram um pouco o contexto da governança, meio que trazendo para um ambiente onde, poxa, mas vai burocratizar, mas vai deixar mais lento. Deixam de observar o principal fator, que é você ter liberdade. Governança, você faz os grandes acordos, né? Onde você, como dono e proprietário de uma companhia e que vê que essa companhia precisa ter ali 100 anos e que você tem ali uma data de início, limite, meio, né, e fim. E essa perenidade perpassa em você construir esse arcabouço. E essa responsabilidade, como você muito bem colocou, é do líder. Sim. Né? O líder da empresa é o que vai dizer, não, eu quero realmente aplicar a governança aqui dentro desse momento da companhia. E isso é um fator preponderante, viu, Bruno? Por quê? Traz para o contexto de uma companhia um nível, principalmente de gestão de risco, muito grande, né? Você traz também a pluralidade.
né? Eu digo que governança é uma mesa onde você tem várias pessoas, né, que foram instituídas para estarem naquela posição. Quando você tem um nível de maturidade na governança, os conselhos, eles podem ter 1, 2 ou 3, ou dependendo do tamanho até mais, conselheiros independentes e que ajudam naquela discussão, né? Um conglomerado de ideias para que se tome a melhor posição para o negócio naquele momento, pensando principalmente no futuro daquele business. Então, eu vejo que governança principalmente para o mercado do agro, é um ponto fundamental, Bruno, porque existe hoje um processo onde a gente vê a sucessão, né, acontecendo na prática. Segunda geração, terceira geração, alguns querem assumir as operações, outros não. E quem é que vai normalizar isso? Quem é que vai trazer essa robustez? Governança. Existem as metodologias que são aplicadas, então você tem conselho de administração, conselho consultivo. Conselho de administração é aplicado a empresas de capital aberto, mas também pode ser aplicado a empresas de capital fechado, depende muito da decisão. A diferença primária consiste no seguinte: conselho de administração, os conselheiros independentes têm poder de voto e se responsabilizam também, são responsabilizados pelaquela decisão. Já no conselho consultivo, eles apenas sugerem, né, colocam observações, trazem ali sugestões para que os sócios tomem a decisão. Então, é um modelo hoje que já está testado, né? E eu faço analogias. Vamos trazer para a nossa realidade do dia a dia. Você, no momento em que a HS Agro já está, você tem criado um arcabouço ali de processos, metodologia de acompanhamento, treinamentos contínuos, né? Liderança continuada ali dentro da sua operação. Então, tudo isso já é um grande pilar de governança. Sim. Né? Eu já vislumbro ali um próximo estágio onde você, e juntamente com o seu sócio, possam começar a testar o modelo ali de governança, trazendo um conselho consultivo. Né? Para quê? Para que você venha criar musculatura, e um dos itens que a gente não pode deixar de observar, governança perpassa por maturidade. Isso acontecendo, não existe o tempo certo, existe o tempo de você iniciar. Sim. E você vai chegar nessa conclusão, como várias outras famílias têm chegado também. A gente percebe as operações dentro do agro enormes, nível de faturamento absurdos, chegaram a patamares aí que superam 300, 500 milhões de reais com margem de 20%. O game mudou. Não dá mais para fazer numa planilha simples de Excel, quiçá no caderno, né, Bruno? Quiçá no caderno. Eu conheço muito produtor rural que fatura aí perto da casa dos 9 dígitos e ainda tá no caderninho, viu, pessoal? Isso é um risco significativo porque, de novo, perpassa pela maturidade do ser humano, né? É aquele profissional, aquele proprietário ter clareza, de novo, do início, do meio e do fim. Sim. Do legado que ele quer deixar. Né? Exatamente, Bruno. Mas eu acho assim, a governança, ainda mais por conta desse contexto ESG que a gente está vivendo hoje em dia, ela ficou muito enfeitada. Governança nada mais é do que clareza. É você ter clareza dos papéis dentro da empresa, ter processos bem definidos, estruturados, cadeiras nomeadas e donos dessas cadeiras, né? Que é o que falta hoje em dia. Então, um produtor rural, um empresário rural, ele faz de tudo dentro da operação dele, não delega nada, tá toda hora apagando fogo, e chega no final do dia cansado, estressado, sem tempo para a família. Há uns 2 anos atrás, quando eu comecei esse processo de estudo, de qualificação, de capacitação, eu vim num evento aqui em São Paulo e um dos mentores, eu expus o caso da empresa, era muito menor na época, e ele falou assim, independente do seu tamanho, na minha opinião, a partir de 10 milhões de reais ano, qualquer empresa tem que ter um conselho consultivo, né? Não de administração. E aí eu voltei para casa com aquilo na cabeça e tal. Fiquei durante muito tempo digerindo aquele conselho. E hoje eu vejo o seguinte, moçada, conselho. O que é um conselho? Nada mais é que uma reunião. Você não faz um monte de reunião já no seu dia a dia? Você não abre lá uma videochamada com alguém que você quer se conectar, que você quer conversar? Conselho é isso, é colocar alguém de fora da sua operação
né? Ter um conselheiro externo para trazer inputs ali, para trazer realmente conselhos, ideias, oxigenar a cabeça dos fundadores e dos executivos ali, dos diretores do grupo, com outras ideias diferentes, com outras abordagens que você no momento não está vendo. E aquilo vai oxigenando a operação de uma forma que você vai moldando a sua tomada de decisão e tomando decisões melhores ao longo do tempo. Mas a gente vê que isso não é a praxe no agronegócio, né? Principalmente em empresas rurais. E eu vejo que você conversa com muitos produtores rurais ali no seu dia a dia. Você, apesar de diretor financeiro na sua empresa, você está sempre visitando lojas. Sim. Então, na ponta lá, você está conversando com um produtor rural. E como que você enxerga isso hoje, essa questão da governança, de processos e de também gestão de resultados dentro de fazendas? Olha, como eu falei anteriormente, o game mudou bastante, né? O tamanho é completamente diferente. E foi muito rápido. É um outro ponto também bastante sensível, né? Pegou todo mundo de surpresa, principalmente esse produtor que tinha um convívio ali, né, num determinado patamar. Vamos lá, o cara faturava 100 milhões de reais, ele estava ali fazendo vários papéis, né, desde o financeiro até o operacional, até a negociação, comercial, né, o comercial, todas as frentes. E de repente ele se vê faturando 300 milhões, abrindo área, crescendo, comprando máquina, fazendo todo um grande investimento, tá? O que eu vejo hoje, tá, Bruno? Eu vejo que um desafio, né, do agricultor, do pecuarista, quando ele pensa nesse viés de governança, ele tem que pensar que o legado dele vai ser praticamente firmado e mapeado para que todas as outras gerações que venham ser concebidas ali dentro daquele negócio possam ter um ambiente controlado, com todas as regras, todas as normas muito bem estabelecidas. Eu costumo dizer, de novo, que os acordos, eles podem ser revisitados, mas a espinha dorsal e os pilares que foram definidos por aquela família, elas tendem a permanecer. Uhum. E isso é o grande legado da governança, tá? Os desafios que a gente passa, e eu vejo isso no dia a dia ali com os agricultores, com os pecuaristas, é ele ter esse conforto de abrir um pouco mais a vida dele para um ambiente onde ele vai ser provocado. E aí entra num processo que, de novo, maturidade, gestão de ego. Uma coisa é você, com o nível de maturidade que você tem, a abertura que você tem, de escutar uma provocação. Uhum. Porque um ambiente de governança tem que ser muito claro aqui para todos. Não é um ambiente apenas para um bate-papo. Ali nós teremos conversas difíceis. Eu costumo dizer que é um ambiente controlado, aonde você vai ter condições de dizer para o outro que não está funcionando. Isso. Que a decisão que ele está tomando ou que ele vai tomar perpassa por trazer um prejuízo significativo, que seja no ESG, que seja também na operação ou até mesmo em pessoas. Uhum. Então, esse ambiente perpassa pela decisão desse ser aqui que conduz aquele negócio em aceitar. Eu vejo que hoje é o maior desafio. Você vê uma segunda geração chegando com uma camada muito esclarecedora. Trago como exemplo o grupo Luiz Hall, no qual eu estou inserido. Nós temos o founder, o seu Luiz Hall, ainda em vida. Fenômeno. Uma pessoa com uma visão absurda. Em vida ele já fez todo o processo de sucessão. Os filhos agora chegaram, né, já tem aí alguns anos conduzindo a operação, levaram a operação para um patamar aí praticamente 5 vezes maior do que era anteriormente, né, com várias outras camadas de negócio. Eu até faço aqui a menção dos nomes, né? O Alexander Hall, Tatiane Hall e Adriane Hall são os filhos hoje que estão conduzindo o negócio para esse novo momento. Sim. E eles já prepararam toda a estrutura de governança para suportar todos os próximos passos. Então, não tinham ali os outros sucessores da terceira geração preparados, instituíram um conselho robusto com conselheiros independentes, trouxeram a camada de C-Level, são os diretores, aonde esse C-Level tem ali toda a visão de planejamento estratégico, todo o desejo que o grupo tem ali na visão dos fundadores, e é de atribuição desse C-Level colocar a roda para girar. Sim. Entregar resultado, né? Fazer com que o adensamento da cultura ele permeie pela companhia como um todo. Então, hoje já é um grupo que traz esse nível de maturidade.
mas temos que deixar muito claro. Como você colocou em um vídeo aí que vocês postaram recentemente, são 6 anos aí que vocês já estão nessa lida. Não é do dia para noite. Não é do dia para noite. Tem 4 anos ali que você já percebe um nível onde o avião já está num voo de cruzeiro, né? E que você agora quer explorar, inclusive, uma jornada maior. Isso. Então, tudo depende do momento em que esse proprietário quer começar. E eu digo que tem que ser hoje. Tem que ser hoje. Eu diria que tem que ser ontem. Eu percebo aqui nessa minha rotina que eu tô participando de um programa que promove a simulação de um conselho dentro de uma empresa. Então, legal. Durante um período pela manhã a gente tem uma aula teórica sobre algum assunto ali de gestão ou governança, e à tarde a gente se reúne em pequenos grupos e faz a simulação de um conselho. Então, quem está dentro do grupo leva um caso prático da sua empresa e a gente discute aquele caso. Moçada, todos não, vou dizer 90% dos casos, a pessoa que levou o caso volta para casa com uma ideia totalmente diferente. Ou ela desiste daquela decisão que ela estava prestes a tomar, ou ela muda um pouco de rota. Por quê? Tem várias pessoas com contextos diferentes, com insights diferentes, com ideias diferentes, influxionando aquela pessoa com ideias. E aí ele enxerga pontos cegos que antes ele não estava enxergando. E eu acho que é essa a importância de um conselho. E, de novo, conselho nada mais é do que uma reunião. É você se reunir com uma pessoa de confiança que, lógico, tem histórico, que tem track record, que possa contribuir com o seu negócio e beber daquela fonte para que você tome decisões melhores. No final do dia, de novo, o líder, a responsabilidade é dele. É ele que vai tomar a decisão, não é o conselheiro, mas o conselheiro vai ajudar. E hoje, o Grupo Lewis Hall ele tem 3 BUs, né, que são três unidades de negócio. Então, vocês são detentores de uma parcela da concessão da concessionária John Deere, no estado de Goiás. Tem uma rede de loja de ferramentas e acessórios para o agronegócio. E também contam com operações de fazenda, lá onde vocês trabalham 2 linhas, agricultura e pecuária. Exato. Ou seja, a gente não está aqui falando de coisas de mercado financeiro, não, estamos falando do agro na prática. Nessa sua rotina aí do dia a dia, transitando por essas 3 unidades de negócio diferentes, que métricas e indicadores de performance que vocês utilizam para garantir a saúde financeira da empresa hoje? Olha, a gente olhando de forma muito pragmática, diria que hoje para o mundo financeiro a gente tem um playbook já muito bem definido, né? Que são os indicadores econômicos, fluxo de caixa, DRE, ROI, NOPAT. Esses são bem específicos para um público ali que faz uma leitura nesse nível. Ciclo financeiro também é extremamente importante, né? Porque isso deságua dentro do fluxo de caixa. Mas eu diria que hoje, principalmente no papel do CFO, ele não pode mais ficar só com esse painel ali de indicadores econômicos financeiros. A gente tem que transbordar muito para os indicadores táticos, né? Então, eu diria para você que hoje uma das coisas que eu mais procuro e tenho uma preocupação de apoiar bastante ali a nossa força de vendas é market share, nível de penetração que a gente tem dentro da nossa OR, que seria a nossa área de atuação, pensando muito na BU John Deere, tá? Nível de uso de tecnologia que o nosso cliente ele tem, né? Já é um ponto aí totalmente publicado e difundido que a John Deere ela está fazendo aí, está pivotando na verdade o modelo de negócio em sair de uma empresa que tem uma visão apenas de máquinas, aço, ferro e borracha, para uma empresa de tecnologia e dados. Então, esse momento ele tem sido disruptivo dentro das operações, porque a gente literalmente mexe na espinha dorsal do negócio e perpassa por vários elementos, né? Tem um ecossistema ali que vai precisar ser reconfigurado, né? Desde pessoas, desde automação e robotização de processos, como também na entrega final para esse cliente. Né? Porque no fim do dia, o cliente, a gente precisa que esse cliente ele destrave valor. Né? O cliente ele precisa entender, ter a compreensão de que a percepção dele é diferente do que ele recebeu um book com todos os dados estratificados ali, dizendo exatamente como que foi o resultado dele dentro daquela operação. Tá? Então, hoje é um dos nossos desafios ali, principalmente dentro da BU John Deere, que a gente chama de Hall John Deere. Recentemente passou até por um rebrand. E o desafio que nós temos hoje, Bruno,
eu diria para você que está totalmente ligado a pessoas. Quando eu olho para a casa do Pica-Pau, que aí já é o varejo, então já também que temos é métricas... a rede de lojas do grupo, A né? rede de lojas do grupo, que temos métricas ali de fluxo de loja, né? Quantos clientes a gente conseguiu acessar e entrar ali dentro da loja para a gente medir conversão, né? Entender qual que é o ticket médio que a gente está conseguindo trabalhar na ponta, quantos níveis de produtos eu consigo adicionar dentro de uma cesta de produto. Quando você entra dentro da loja e vai comprar, por exemplo, um gerador, eu consigo agregar mais outros produtos ali para que eu aumente esse ticket médio. Então, existem várias métricas que eu chamo de alavanca para a gente poder estar o tempo todo observando, porque no fim do dia, o que um gestor financeiro ele tem que estar acompanhando? Obviamente que é fluxo de caixa, entrada e saída de recurso financeiro. Só que a gente também tem que estudar muito o fato gerador, o início. Né? E aí é a questão da visão sistêmica, né? Que é algo que a gente o tempo todo se provoca bastante. Né? Eu vejo que vocês dentro da HS Agro têm feito um trabalho muito forte, principalmente dentro das fazendas. Né? Então, desde o mapeamento de processos que vocês já estabeleceram, que estão colocando e que eu diria que é uma doutrina, né? Você está catequizando a equipe, está treinando essa equipe. Lá na frente você vai ter que fazer uma reciclagem para que isso realmente fique vívido dentro da tua operação. Não é simples. Cara, processo é difícil. Para mim, um dos maiores desafios dentro da empresa são os processos, porque ainda mais dentro de um ramo tão tradicional, né, como o agronegócio, principalmente fazendas, você estruturar um processo, treinar a sua equipe, acompanhar a execução daquele processo, estabelecer um KPI para aquele processo para ver se realmente o processo está sendo cumprido. Depois exigir lá na ponta do seu gestor que, de novo, aquele processo esteja em dia. Olha só a trilha. E leva muito tempo, não é do dia para a noite. E para a sua equipe comprar essa cultura, essa ideia, também é difícil. Então, assim, é um desafio enorme para mim hoje. Acho que é um dos maiores desafios. Mas aí, voltando lá na sua fala de governança, de visão sistêmica, eu vejo hoje que uma das maiores ferramentas que gera essa visão sistêmica, que traz clareza para o negócio, é um planejamento estratégico bem feito. Um orçamento anual bem feito. Como que vocês fazem isso lá no Grupo Hall? Eu diria que dentro do grupo hoje a gente tem as melhores práticas, né, atribuídas ali num levantamento, né, para um budget, um orçamento no ano subsequente. A gente tem uma visão ali que a gente chama de H1, H2 e H3, horizonte 1, horizonte 2 e horizonte 3. Eu diria para você que são as visões ali de 1 a 2, 3 anos, 5 anos, 6 anos e 10 anos. Tá? Poxa, Dom, mas visualizar 10 anos? Sim. Planejamento estratégico perpassa por visão. A gente volta lá no início da nossa conversa. O líder, ele dá a visão, ele dá o direcionamento. Você tem um desejo como dono, né, da operação, né, triplicar ela, quadriplicar ela, né, e isso perpassa por vários elementos. Se você está pensando isso para 5 anos, você vai precisar estruturar a equipe, você vai precisar estruturar a tecnologia, você vai precisar estruturar processos. Tem que ir estratificando isso, né, quebrando em ciclos menores para entender como que você vai chegar lá na frente, naquele patamar, partindo do agora. E parece que a gente falando, né, Bruno? É tão simples, né? Não é simples também, não. E aí quando você perpassa por trazer elementos do tipo pessoas para dentro desse contexto, porque a gente faz um modelo que é descentralizado. Então, eu literalmente abro para a operação o que é a visão de longo prazo, tá? O que é a visão do ano subsequente. Quando a gente olha para o BU, a John Deere já tem muito bem detalhado o que são as visões ali, o que eles têm como expectativa. Porque como eu sou um dealer, eu tenho que prestar conta de vários indicadores para a John Deere. Né? Então, esse hoje é um dos nossos guidances, é o que direciona. Quando eu volto para casa do Pica-Pau Agronegócio, lá já é a visão do próprio dono, desejo que ele tem, para onde é que eles querem continuar, quantas lojas eles querem ter daqui 5, 10 anos, quero adensar mais um e-commerce. Então, tudo isso parte do desejo. E em cima disso, você vai fazendo esse trabalho que você trouxe, que é o drill down. Poxa, vou detalhar quais são aqui os fatores aqui de fortaleza e os fatores onde a gente não é tão bem. Feito esse trabalho, você vai começar a desenhar o que seriam as suas expectativas para o próximo ano. Seja de faturamento, de margem, de despesas, que é um desafio que eu diria
todos os anos a gente precisa ir lá cortar um pouco a unha, né? Sempre dá para cortar a unha. Sempre dá para cortar um pouquinho. Custa igual a unha, você sempre tá cortando. E você tem que fazer esse exercício diariamente. Porque uma das coisas hoje que nós buscamos em qualquer operação, e aí eu não estou falando só do agro, é eficiência. Né? Quando eu faço a analogia buscando o que vocês estão fazendo também e vejo outras empresas trabalhando nessa frente de qualificar processos, uma próxima camada que seria robotização e automação desses processos, você tem aqui um igual, né, que seria o resultado, a resultante, eficiência. Né? Você tendo eficiência, você vai ter uma melhora de margem. Você tendo a melhora de margem, você consegue retroinvestir, você consegue crescer, você consegue fazer acquisition. Então, é um ecossistema que se retroalimenta o tempo todo. E para que isso fique de pé, e eu vejo isso muito quando eu converso com você e com outros líderes, você tem que ter um item, moçada, como o Bruno tem colocado, que é a resiliência. Você tem que acreditar. Sim. Porque vai estar o tempo todo vários fatores batendo do teu lado e dizendo, poxa, desiste disso aqui, descansa. Isso daqui não vai te trazer resultado. A gente viveu isso na pele, porque olhando de fora ali, quem vê o que a gente está colocando nas mídias, muita gente aborda a gente hoje, como é que é esse modelo de negócio, como é que vocês estão fazendo, me ajuda aqui, dá uma opinião nisso. Parece que é simples, mas primeiro que teve uma drástica mudança de cultura dentro da empresa, inclusive de troca de pessoas. A gente teve que trocar uma boa parte da equipe por conta disso. E depois de aculturar essa nova equipe a esse novo modelo de processos, de indicadores, de métricas, de reunião de resultado, de acompanhamento de plano de ação. Então isso assim, não é da noite para o dia, como o Idon está falando aqui, mas é extremamente importante, porque a gente começa a perceber agora que o resultado das ações que nós tomamos há 2 anos atrás estão começando a trazer frutos. Então, nós como diretores estamos começando a conseguir se distanciar um pouco mais da operação para ficar mais na estratégia, para focar mais no crescimento do negócio, nos próximos passos. E não só isso, estamos conseguindo formar uma camada de líderes que têm qualificação, que estão sendo capacitados e que começam a ter autonomia, porque a autonomia também não nasce do dia para a noite, principalmente no nosso ramo, para poder lidar com as questões do dia a dia do negócio. E sem que a gente tenha que ficar toda hora mergulhando lá no detalhe para poder resolver problema e apagar incêndio. E ouvindo aqui na sua fala, né? Pô, o cara parece um executivo de empresa listada em bolsa, pessoal. Eu falei que o cara era bala. Mas parece que é muito fácil, né? Parece que foi simples e é uma empresa grande. E mesmo sendo uma empresa grande, com toda uma estrutura, uma musculatura, eu tenho certeza que você enfrentou imensos desafios para conseguir estruturar isso que você está contando aqui pra gente. Dá mais detalhes disso. Como é que foi essa jornada? Olha, perpassa por tomar algumas decisões, principalmente quando você traz gente qualificada para poder ajudar, apoiar. Eu digo que você não faz nada sozinho, não tem a menor condição de você tracionar projetos como esse com pessoas que não têm a qualificação necessária. Primeiro, quem tem qualificação e profundidade vai conseguir atribuir mais velocidade, vai conseguir colocar mais push para que aquela resultante aconteça um pouco mais rápido. Isso não quer dizer que você vai perder a qualidade, muito pelo contrário. Desculpa. De novo, você, como posição de líder e gestor, poder acertar em trazer pessoas qualificadas para poder tracionar o negócio. Quando a gente olha para todo um arcabouço de processos ali que já existiam, que já tracionavam, existe toda uma metodologia que você aplica, né? Desde documentação, né? A gente chama ali de POC, que é o papel de trabalho efetivo ali para que, se uma pessoa, porventura, sair daquela posição, a próxima que entrar, ela não tem um gap muito grande ali para fechar no que se refere a nível de conhecimento daquela atividade. Vai ser rápido, né? Desde vídeos institucionais ali para que aquela pessoa também possa conduzir as atividades dentro do sistema. Isso tudo são as rampas que a gente está atribuindo ali dentro desse processo. E, de novo, Bruno, não tem como isso rodar sem os principais pilares hoje que eu atribuo para qualquer operação de negócio: pessoas e tecnologia. O que está dentro do arcabouço de tecnologia, a gente pode abrir aqui um outro podcast para falar sobre tudo isso. Né? Mas sem pessoas ali qualificadas
e que, muito bem colocado por você ali, estejam o tempo todo sendo recicladas e atribuindo ali treinamentos, esquece que a gente vai ficar falando aqui, contando só história. Tá? Resultado que é resultado mesmo só vai vir através disso. Então, eu acredito muito nesse pilar. Tecnologia e pessoas. Pessoas com atitude, pessoas com desejo, com ambição. Tá? A gente hoje está num mercado onde todo mundo fala que, poxa, tá difícil contratar, né? Tá difícil a gente achar pessoas que querem. Ok, tá concordo. Mesmo. Assim mesmo. Isso tá dado, já tá na mesa. Você, como líder, o que você tá fazendo? Né? Para fazer com que essas pessoas venham para dentro do teu projeto, para dentro do teu propósito. Fica aqui a provocação de uma mesa de conselho, né? No que se refere ao ambiente ali de colaboração. Hoje a gente fala muito sobre resultado. Eu queria adicionar, e até eu vejo assim alguns parceiros, né? Poxa, mas você como CFO, você fala muito de gente, você fala muito de cultura, propósito. Isso. Eu digo para você que algumas atividades com robotização e automação, elas vão vir, e hoje já acontece assim, o próprio chat GPT, ele faz uma análise para você ali de um diagnóstico financeiro a zap, né? Uma velocidade brutal, e com análise preditiva, inclusive. Poxa, eu como um especialista na área de finanças, vai virar commodity, você concorda? Com anos de estudo, vira commodity. Vai ser superado por uma máquina. Agora, quando eu atribuo e coloco elementos aonde eu vou ter que trabalhar e ter ali soft skills voltado para como eu vou liderar e como eu vou atribuir essas pessoas que estão comigo o propósito que eu tenho, aí o game é completamente diferente. Passa muito por comunicação, posicionamento. Eu já te dei esse feedback. Eu acho que o movimento que você, principalmente na persona sua aí, tem feito dentro da HS Agro é fantástico. É um dos players aqui que eu observo hoje dentro do mercado que está fazendo coisas diferentes. Obrigado. E está fazendo mesmo. Né? Eu lido com produtores e com empresários no ramo do agro que eu diria para você que, poxa, podem estar 2 ou 3 vezes maiores do que você, mas estão distante milhas do que vocês estão fazendo hoje dentro do negócio de vocês. Eu acho legal que a gente tentou, o que a gente está tentando fazer é traduzir tudo isso que existe no universo corporativo de boas práticas para dentro do ambiente de fazendas. Como é que a gente traduz isso? Essa governança, processos, pessoas, cultura. E em todos os fóruns que eu participo, reuniões, bate-papos, é sempre a mesma conversa. A dificuldade são processos e pessoas. E pessoas sempre estão em primeiro lugar, né, Idom? Sim. É sempre a mesma reclamação. Tá difícil de contratar, não tem gente boa, não consigo reter talento, tá difícil de atrair talento. Ontem mesmo a gente estava num desses boards e a participante apresentou o caso dela. E aí ela estava com uma ideia lá e ela era responsável dentro do time por treinar as pessoas que chegavam na empresa. Eu falei, tá, você já tem os processos dessa área que você está atuando para passar para a pessoa? Não. Eu falei, tá, que tal a gente começar mapeando e aí fluxogramando e escrevendo esses processos para quando a pessoa chegar você já ter isso pronto. Ela, é uma ideia legal. Eu falei, mas ela disse para mim, eu não aguento mais treinar gente, não aguento. Eu treinei aqui em dezembro e aí a pessoa saiu 2 meses depois. Eu falei, tá bom, mas se você não treinar, você não vai ter gente. Essa pessoa pronta que o gestor fica aí procurando, ela não existe, moçada. Ela não existe, é um ou outro que a gente encontra. E mesmo quando encontra, para você trazer ele dentro da empresa, existe todo um trabalho ali de aculturamento, dela entender os valores da empresa, dela comprar a ideia, a missão ali, a visão do negócio. Isso leva tempo. Então, essa parte da qualificação e da cultura é importantíssimo. Esse profissional pronto não existe. E eu vejo assim nas nossas conversas que você, apesar de novo, diretor financeiro, fala muito sobre pessoas e sobre cultura. Que trabalho que vocês têm feito lá de cultura organizacional para manter a equipe motivada, para manter esses pilares que trouxeram o Grupo Hall de 50 anos atrás para o patamar que ele está hoje? Olha, perpassa muito pelo trabalho que a gente pegou e só qualificou, porque já existia todo esse processo de governança dentro do grupo. Nós trouxemos uma conselheira independente chamada Giovanna Donella, que também trouxe uma atração significativa para dentro do boarding. Tínhamos lá o Júlio Carlotto, que era um outro conselheiro também. Ambos nessa unicidade aí de conceito, de conhecimento,
começaram a fazer inúmeras provocações para a gente. E nós, como diretores ali também na posição, a gente, na operação, já visualizava muito esse pequeno gap que estava se abrindo, principalmente dessa sucessão. Então, eu estou saindo de uma empresa com um modelo ali de gestão familiar que já tinha elementos de gestão voltada para resultado, para uma empresa onde, de novo, chegou em patamares de nível de faturamento, crescimento, quantidade de colaboradores significativo. Como que eu faço isso acontecer aqui na prática? Então, dentro da governança, a gente trouxe um comitê, um comitê ali de pessoas e cultura, tá? Esse comitê hoje ele tem ali como um dos principais pilares ajudar a tracionar todo o movimento que nós estamos fazendo dentro da companhia de cultura. E aí eu diria para você o seguinte: poxa, Dom, mas uma empresa de mais de 50 anos não tem cultura? Tem cultura. Tá ali, tá dentro das entranhas, tá impregnado ali na operação. Né? Eu digo que a Rádio Peão, ela conduz muita cultura, né? No dia a dia. Ela que conduz. Ela que conduz. Então, você utilizando a Rádio Peão também de forma propositiva é um bom elemento aí. Fica uma dica. Fica uma dica aí, moçada. Você trazer boas informações para a Rádio Peão, isso de alguma forma reverbera bem ali. E trazendo para a prática, a gente trouxe uma pessoa, né, a Andréa Deste, para nos apoiar nesse movimento de refresh, vou colocar assim, na cultura, né? Conectando muito o propósito, sabe, Bruno? A empresa, ela vislumbra coisas grandes ali para o futuro. E a gente sabe que cultura, como você colocou aqui no nosso bate-papo, em algum momento vai fazer com que algumas pessoas escolham sair do projeto. Sim. E tá tudo bem. Eu quero realmente que as pessoas certas estejam com o desejo de estar dentro desse grande projeto, desse grande propósito, que é o propósito da cultura hoje dentro do Grupo Luiz Hall, que está muito vinculado à humanidade. Né? A gente é uma empresa que pensa muito em resultado, trabalha muito, não tem final de semana. Você sabe muito bem ele como um cara que está na lida também. Uma máquina parada da John Deere, a gente tem que atuar rapidamente. É prejuízo na veia que está sendo atribuído ali para o produtor. Então, se tiver que ser num domingo, 6 horas da tarde, nós vamos ter uma equipe ali para poder atender. Né? E se tiver que ter um suporte do back-office, vai ter um suporte do back-office. Quem é que está afim de pagar esse preço? Não tem jeito. O colaborador, ele tem que ter outros motivos além do financeiro. Só salário não faz com que a pessoa se sinta motivada ou alegre em estar ali atribuindo essa última milha com o cliente. Porque imagina eu fazendo um atendimento 6 horas da tarde num domingo com um cliente. Vamos fazer só aqui um pareto. Eu chego lá na sua operação, sou um mecânico, 6 horas da tarde sua máquina está parada, eu vou ali com um sorriso, né, e faço um trabalho, executo ali minha mão de obra ali com a qualidade ali que um John Deere ele realmente tem como expectativa, mas eu vou e faço isso com a cara amarrada. Cara, a experiência do cliente está prejudicada na ponta. Vai ser horrível, né? Vai ser horrível. Que a entrega seja boa, mas a experiência vai ser horrível. Péssimo. E esse trabalho, de novo, passa muito por esse momento de você acessar a essência daquele profissional dentro dele. E fazer com que ele entenda que ele também está construindo um legado juntamente com aquela companhia. Hoje o Grupo Luiz Hall, eu diria para você, nós estamos passando por essa transição, tá? As pessoas nas quais estão ali nas posições têm tomado esse risco ali de fazer esse grande movimento. E eu digo que mudar ou até mesmo fazer um ajuste aqui em cultura é muito sensível. E tem que ser feito com muito carinho, com muito cuidado. Existe ali um ser humano que está envolvido dentro desse processo. As pessoas acordam todos os dias para acertar. Né? Ninguém acorda querendo errar. Ninguém está afim de acordar cedo e sabotar dentro do teu negócio. Agora, se você tem uma pessoa como essa, você tem que fazer o que tem que ser feito, né? Promover para o mercado. Promover para o mercado. Só que também é um trabalho, Bruno, diário. Vou fazer de novo um deparo aqui com o que vocês estão fazendo dentro da HS Agro. Eu vejo um movimento ali que perpassa por todo esse desenvolvimento de liderança. Nós, dentro da nossa operação, também estamos fazendo esse grande movimento de treinamento, adensamento de conhecimento, que não estamos falando da parte técnica, tá, Bruno? Nós estamos falando de parte comportamental, de atitude, de maturidade, quase conversas ali, que é uma conversa de divã ali, né, cara? Quase de terapia. Mas que esse profissional hoje carece desse tipo de cuidado. Né? E nós, como líderes, a gente tem que estar o tempo todo provocando.
Eu vejo bastante isso lá. A gente tem um programa de desenvolvimento de líderes anual com 6 encontros bimestrais. E no segundo encontro desse ano foi uma profissional para falar sobre comunicação. Comunicação no agronegócio e comunicação nas fazendas. E ela começou a fala dela, iniciou a fala dela, dizendo sobre como a aparência comunica. Então, assim, aquilo gerou um impacto nas pessoas. Imagine, pessoas simples que nunca tiveram acesso a esse tipo de informação. E, pô, espera aí, o jeito que eu me visto diz alguma coisa sobre mim? A foto que está no meu perfil do WhatsApp, o que eu estou postando no Instagram, essas pessoas não entendem que a gente vive num mundo hoje conectado, tudo importa. E a cultura, eu gosto de falar o seguinte, a cultura é a cola que liga os colaboradores. E a gente está começando a ver os resultados disso na HS hoje. Porque quando a gente começou com isso, era uma coisa totalmente inovadora, diferente para esse ambiente de fazendas. Disruptiva até, eu diria. E aí até isso começar a entrar no cotidiano dos colaboradores demorou um pouco. Então a gente foi bem intencional, com eventos de cultura, com rotinas de gestão de pessoas. Então hoje a gente faz all hands, toda última sexta-feira do mês a gente reúne todos os funcionários da fazenda para contar o que está acontecendo, para falar o que tem de novidade, próximos passos, o que aconteceu naquele mês. A gente tem uma universidade corporativa onde a gente tem um ambiente lá de novidades. Então tudo que acontece na empresa, teve algum evento, a gente coloca as fotos lá dentro para os colaboradores consumirem aquele conteúdo. E aí, o que eu comecei a perceber? Os líderes, e depois de um tempo também os liderados, eles começaram, por vontade própria, a replicar aqueles dizeres. Então, você está numa reunião hoje com um determinado gestor, ele já fala, para chegar nos 10 mil hectares de planta, a gente tem que fazer isso, isso e isso. Alguém é promovido, a pessoa posta lá no grupo, rumo aos 10 mil hectares. Olha só. Eu não forcei ninguém a ficar falando isso. Foi essa intencionalidade na mensagem da cultura que proporcionou esses resultados. Então, de novo, são ações que demoram um tempo para começar a dar resultado, mas quando começam, são sim resultados expressivos. A gente vê hoje um aglutinamento da equipe. A gente teve um evento semana retrasada em que nós juntamos as 2 unidades e levamos uma parte do pessoal do back-office para lá também. E você vê que está todo mundo ali junto, trocando ideia, alinhado e falando sobre semana que vem, o que vai acontecer, sobre semana passada, sobre o ano que vem, quando vai plantar, como vai plantar, que máquina que vai precisar, quando que chega o insumo, quando que começa a transformação da unidade nova. E isso não existia antes. Então, a cultura, por mais que quem está de fora ache, e no começo todo mundo achava também na nossa operação que é frescura, não é, moçada. E eu até para complementar, né? Hoje, você, depois de ter atribuído toda essa metodologia, né? Porque eu chamo isso aí de ritos. Lá dentro também da nossa operação, a gente teve inúmeros workshops, né? Vários desdobramentos ali do conteúdo, que perpassou por trabalhar isso dentro de um conselho, né, que foi justamente esse boarding ali dos diretores com os sócios e com os conselheiros. E isso depois foi desdobrado dentro da operação como um todo. Isso que você trouxe até é um ponto extremamente importante, sabe, Bruno? Porque na linha do tempo, você vai observar a sua equipe já identificando os sabotadores. A própria equipe vai falar, peraí, esse cara aqui, ele não está alinhado com a nossa cultura. Esse cara aqui está tá fazendo algo que não é compliance. Esse cara aqui não tá acordando tão cedo quanto a gente. Os caras vão te cobrar. Mas por quê? Porque isso já tá, né? Você catequizou, você doutrinou, isso já foi impregnado no mindset dessas pessoas. E um dos outros pontos extremamente importantes de cultura forte é que você trabalha um item chamado de retenção. As pessoas não vão falar só apenas de grana, né? Óbvio que isso é extremamente importante, né? Você tem incentivo de longo prazo, você tem o próprio PLR ou PPR, bonificações, esteiras ali de premiação ali que você pode construir de N formas. Só que o principal para você reter essas pessoas, você está construindo agora, né? E eu vejo que isso adensado, você só tem a ganhar. Como também toda e qualquer outra empresa, né, dentro do agro, ou que não seja dentro do agro, tendo cultura forte, ela com certeza tem aí um dos principais ambientes ali para trazer pessoas novas, como também para reter os seus talentos ali. Exatamente. Qualquer empresa tem cultura hoje em dia. Agora depende da mensagem que você quer falar. Sua cultura está estabelecida, você queira
ou não, né? Basta você ser intencional e aí levar a sua cultura para onde você quer. E Dom, você é um cara que me inspira muito, tem me ajudado muito nessa parte de gestão e de governança dentro do meu negócio. Para a gente poder finalizar, que conselhos você daria para outros jovens profissionais que desejam seguir nessa área aí de gestão financeira, governança, para seguir uma boa carreira? Primeiro, te agradecer mais uma vez, né? Eu me sinto lisonjeado em, receber um feedback vindo aí de você. A gente construiu uma parceria oriundo a uma agenda que nós tivemos aqui em São Paulo, né? No G4. Agradeço muito aí o time G4 porque me deu condições ali de abrir network com pessoas bastante relevantes hoje dentro do cenário. Falando um pouco de o que o jovem hoje precisaria fazer, e aí a gente entra numa outra camada, né, Bruno, que é esse choque que a gente tem tido aí, principalmente das gerações, né? Existe aí praticamente empresas que têm 4 gerações ali no dia a dia transacionando e negociando. Eu diria para você, jovem, que você tem um dos principais pilares, que é buscar conhecimento. E nós viemos de um momento onde o conhecimento ele não era tão difundido como está hoje. Sim. Né? A gente não tinha um G4 na nossa época, com 20 anos ali aproximadamente, que você estava ávido de conhecimento, querendo pegar tudo que podia. Né? A gente teve que ir pelo lado mais difícil. E que eu diria para você que nos modelou. Sim. Ser mais resiliente, ser mais persistente. Comer um pouco de poeira às vezes faz bem. Faz muito bem. E eu sempre me coloquei, tá, Bruno, em situações em que eu tinha que literalmente abrir o paraquedas, cara. Eu saltava e vamos ver o que vai dar. Passou dos 10 mil pés, então agora a gente já pode ativar o paraquedas. Então, para o jovem, que ele seja extremamente inquieto, que ele seja essa pessoa que esteja buscando conhecimento o tempo todo e que tenha ali como um dos principais itens a busca incessante de deixar legado. Você fazer conexões com pessoas hoje para esse mercado é um dos pontos que traz o maior diferencial para um profissional. Sim. Então se comunique bem, procure conhecer bastante de si próprio. O conhecimento também, o autoconhecimento para um profissional que quer acessar cadeiras ali de gestão é algo fundamental, não é mais algo que você negligenciava, não. Sim. Isso é ponto de corte hoje em dia. Você poder escutar um feedback em silêncio, saber escutar, saber a hora de falar. Eu digo que o jovem hoje ele tem todas as condições, todos os mecanismos para poder acessar conhecimento. Então, usufrua disso. Busque os caminhos que muitas das vezes você entende que é mais difícil, mas que nesse momento, para você que é jovem, você tem bastante energia. Sim. Então, você vai conseguir também ali construir outros itens dentro do teu processo ali de desenvolvimento. Acredito muito nesses pilares. E, cara, uma das coisas que eu sei também que você é um cara que sempre se conduziu dessa maneira, ter Deus em primeiro lugar. Eu sempre coloquei todos os meus objetivos e sonhos ali também como um desses pilares. Por isso que eu, graças a Deus, cheguei a um poderia dizer assim, sucesso, ter uma família linda. Acho que esse é o maior sucesso que a gente tem aí como profissional. O restante a gente vai trabalhar. Isso aí. No livro Responsabilidade Extrema, o Jocko Willink, ele tem essa mensagem, que a liderança começa pela integridade. Então, a integridade vai moldando o seu caráter, que molda a sua liderança, e aí você vai ser um bom líder. Exato. Então, pessoal, com essa mensagem final, eu gostaria de agradecer novamente a presença do Idom aqui. E você que nos acompanhou até agora, se inscreve aí no nosso canal do YouTube, vai lá no Instagram, @HSAgroBR, e começa a seguir a gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.